tema da pregação hoje é unidade da igreja. Filipenses, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Só lembrando, os irmãos, o contexto da carta aos Filipenses, Paulo estava preso em uma prisão domiciliar e ele escreve então a carta a esses irmãos de Filipenses. E Filipenses era uma colônia romana. E ali Paulo havia já pregado, e plantado aquela igreja, onde que houve conversão de um carcereiro, houve conversão de uma mulher chamada Lídia, que Paulo pregou, e o coração dela se abriu para entender as verdades de Deus. Então ela abriu a sua casa para ali então instaurar ali a igreja do Senhor. Nós vimos também que Paulo nessa cidade expulsou o demônio de uma moça, uma jovem possessa, que tinha um espírito de adivinhação e ali dava lucro para os senhores daquela terra. E então ali começa uma igreja, ali Paulo começou essa igreja, e Paulo ele sentia alegria ao escrever a esses irmãos, porque esta igreja cuidou de Paulo, principalmente financeiramente. Ela sustentou Paulo não só quando estava em Filipos, não só quando estava preso, mas quando ele estava também lá em Tessalônica, quando ele estava em Coríntios. Essa igreja então sempre se preocupou com Paulo. E aqui nessa situação de Paulo não é diferente. Paulo está preso e eles enviam um homem chamado Epafrodito para levar ali auxílio financeiro para Paulo. Então Paulo ele se alegra. E Epafrodito traz notícias boas dos irmãos. Que os irmãos estavam preocupados, que os irmãos estavam também vivendo aqui, como ele diz aqui no capítulo 2, eles estavam exortando uns aos outros, eles consolavam em amor, eles tinham algo em comum, através do Espírito, eles tinham um profundo sentimento de compaixão. Mas a Paulo ele vai dizer, mas vocês estão fazendo coisas boas, isso é bom, tudo isso que Epafrodito disse a mim sobre vocês é bom, mas eu quero ir mais além. Completem a minha alegria. Eu já estou alegre com vocês, mas eu quero que vocês completem a minha alegria. E ele vai dizer, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando nas mesmas coisas. Por quê? Porque ali na igreja de Filipos, apesar de todas essas coisas boas que Epafrodito disse a Paulo, existiam duas mulheres que não se falavam. Existiam duas mulheres que ali estavam sem se falar, que é Evódia e Síntique. Lá no capítulo 4, no verso 2, Paulo ele vai dizer, suplico a Evódia e a Síntique que entrem em acordo no Senhor. Por quê? Porque elas estavam ali não se entendendo. Então Paulo ele exorta a igreja na união, na unidade da igreja, que eles pudessem ir um pouco mais além. E qual que era a motivação de Paulo? Era preservar a unidade da igreja. Então hoje veremos que a igreja de Filipos possuía virtudes, como exortação, amor, consolo, comunhão no Espírito Santo, mas que havia questões a serem corrigidas, como a unidade dos irmãos. E esse é o primeiro tópico, Unidade é fruto de um mesmo modo de pensar. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, ali no verso 1, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então sempre há coisas a melhorar em uma igreja. Apesar de uma igreja ser bíblica, apesar de uma igreja estar procurando viver na verdade da palavra de Deus, sempre ela tem algo a melhorar.
Sempre. Por quê? Porque a igreja, ela é feita de homens e homens que têm o DNA de Adão. Somos pecadores, temos falhas, estamos num processo de santificação, então não há igreja perfeita. Né? Nós sempre dizemos, se você um dia achar uma igreja perfeita, não vai para lá, porque senão você vai estragar. Não existe igreja perfeita. Então Paulo, ele entende que essa igreja era uma bênção, mas que ela tinha coisas a serem melhoradas. Para que completem ainda mais a minha alegria. Por exemplo, nós podemos dizer, a igreja tem sido uma bênção, os irmãos têm ajudado, os irmãos têm contribuído, os irmãos desde quando era lá na garagem, né, têm vindo, têm sido perseverante, têm cooperado, isso é uma bênção. Mas nós poderíamos colocar alguns pontos que poderiam ser melhorados na igreja. Por exemplo, irmãos, vamos nos esforçar para chegar mais cedo. Vamos nos esforçar para participar de todos os eventos da igreja. Para sermos constantes, não faltar nos cultos. Isso não quer dizer que a igreja é ruim. A igreja é boa, mas ela precisa melhorar. E era isso que Paulo estava fazendo. Né? Vocês já são uma bênção, mas tem algo ainda que vocês podem melhorar. E essa melhora é a unidade, a harmonia entre vocês. Né? Entre Evódica e Síntique, principalmente. Eram duas cooperadoras no Evangelho e eram crentes, mas estavam de acordo. Isso não pode acontecer dentro da igreja. Né? Estar pessoas sem se falar, pessoas com partidarismo, fazendo acepção de pessoas, panelinha. Né? Eu tenho o meu grupo, eu tenho o meu PG. Eu não vou de maneira nenhuma no PG da outra pessoa. Eu sou só da igreja aqui de Cruzeiro. Jamais eu irei na igreja de Lorena, jamais eu irei na igreja de Guaratinguetá. Não, nós estamos juntos no mesmo propósito. Somos a mesma igreja, a mesma comunidade, temos algo em comum. Então não podemos viver com partidarismo dentro da igreja. E a Bíblia, ela diz que Deus abomina aquele que semeia inimizade, contenda e divisão entre os irmãos. Por isso que não pode haver divisão dentro da igreja. Não pode haver partidarismo. Apesar de termos afinidade mais com algumas pessoas, né, uns e com outros não, nós devemos nos esforçar, negar a nós mesmos para termos essa comunhão. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. E aí às vezes a gente não quer amar nem o amigo, nem o irmão. Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Devemos avaliar a nossa vida, o nosso cristianismo. Por que Paulo também está falando sobre isso? Porque dentro da igreja, né, se você não frear a sua língua, você pode trazer divisão, você pode trazer contenda, inimizade. E olha o que diz Provérbios, capítulo 6, no verso 16. 6 coisas o Senhor detesta, sim, e na 7ª ele abomina. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre os irmãos. A 7ª, essa é a 7ª. Deus abomina. Deus odeia isso. Então nós devemos evitar essas coisas. Devemos ser pacificadores. Ao invés de colocarmos lenha na fogueira quando alguém trazer um comentário de algum irmão, nós devemos, na verdade, apagar essa chama, essa faísca. Devemos ser pessoas que não jogam lenha na fogueira. Né? Tem pessoas que chegam e fazem um comentário. O irmão lá, você viu o que ele fez? Coisa feia. Aí você, ao invés, calma, irmão, vamos orar, né? Ou falar com ele, que é o correto. Né? Se você tem um problema com ele, a Bíblia diz, você vai lá e fala com ele. Aí, em vez do irmão tentar apagar essa faísca, não, é verdade mesmo, aquele irmão lá outro dia fez a mesma coisa para mim. E aí começa os dois, um falando mal, né, os dois falando mal da mesma pessoa, fazendo intriga, fazendo divisão, e a Bíblia diz que Deus abomina isso. Deus odeia quem faz essas coisas. Então devemos vigiar com a nossa língua. A língua, ela traz discórdias, divisão. E é isso que Satanás ele quer fazer dentro da igreja, trazer divisão. Por quê? Porque um reino dividido não prospera. Jesus já disse isso. Se a gente briga entre nós mesmos, o reino de Deus não cresce.
Tiago 3,5 vai dizer: a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua é como uma faísca. Né? Você vê, às vezes, bita de cigarro numa floresta, algo que traz grandes prejuízos. Nós vemos isso no tempo da seca, né? Esse ano passamos aí um tempo aí de grandes queimadas. Quando eu vinha de Lorena para Cruzeiro, eu via ali direto ali as matas sendo queimadas aqui na estrada. Uma pequena brasa, uma pequena faísca traz divisão. E divisão é fruto da carne. E é um pecado grave. Está do lado da feitiçaria e da idolatria, como diz lá em Efésios capítulo 5, no verso 19. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria. Inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. É algo grave. Divisão na igreja é um pecado grave. A unidade na igreja é uma obra sobrenatural de Deus. Estarmos unidos em um só propósito, estarmos unidos em Cristo, na igreja, é algo sobrenatural. Todos nós nascemos em famílias diferentes. Né? Uns têm condições financeiras melhores, outros menos. Outros têm uma educação diferente da outra. Algumas pessoas têm um QI mais elevado, outras pessoas são simples, têm dificuldade até de ler a Bíblia. Mas Deus, em sua soberania, Ele consegue unir todas essas pessoas. Porque agora nós temos algo em comum, o Espírito Santo. É uma obra sobrenatural, a unidade na igreja. Mas nós devemos preservá-la. É nossa responsabilidade, aí entra a responsabilidade humana. É soberania de Deus. Deixar a igreja unida, né? Está na soberania de Deus, mas também tem a nossa responsabilidade humana. Então precisa haver da nossa parte um esforço para manter essa unidade. Por quê? Porque, como eu já disse, não existe igreja perfeita. Por melhor que seja, ela tem defeitos. E se você encontrar uma, não vá lá. Certamente você vai estragar aquela igreja. Então, certamente, né, nós iremos errar. Eu irei errar, o pastor vai errar. E assim também vocês irão errar conosco. Devemos, então, fazer o quê? Nos perdoar, alinhar o nosso pensamento conforme a palavra de Deus, para assim, então, mantermos a unidade do corpo. Nós precisamos exercer o perdão, suportando uns aos outros. Olha o que diz lá em Efésios 4, 1. Andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando, né, que tem o sentido de esforçar, esforçando-se, cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós temos que nos esforçar para andarmos juntos, né, em mansidão, suportando. Tem pessoas que é fácil a gente estar perto. Às vezes ela tem os mesmos gostos que nós, né? Foi criada da mesma maneira, do mesmo jeito. Então, às vezes a conversa flui. Você tem vários assuntos para comentar. Agora, tem pessoas que foram criadas em famílias diferentes, em outras ocasiões, em outras situações, que vai depender de nós. Nos humilharmos, como diz aqui, com toda a humildade, com toda a mansidão, paciência, para andarmos juntos, suportando, né? Suportando também tem o sentido de você dar suporte. Aquela pessoa tem dificuldade, é uma pessoa irada, é uma pessoa que é difícil conviver com ela, mas eu vou orar por ela, eu vou dar suporte, eu vou ajudá-la a estar junto conosco, na comunidade, junto conosco, na igreja. Vou ajudá-la, suportando. E também, às vezes, né,
em certas ocasiões, é evitar um pouco, né? Tem pessoas que infelizmente, é difícil. E às vezes a dificuldade dela, né? O problema dela, o pecado dela, toca no seu calcanhar de Aquiles. Então, em certas ocasiões, você não vai desprezar a pessoa, né? Você não vai atacá-la, você não vai falar mal dela, mas às vezes é necessário ter uma certa distância, porque você tem a sua dificuldade, e a sua dificuldade às vezes é afetada pelo pecado dela. Então, nós devemos sempre ter paciência, pedir sabedoria a Deus, ter humildade, mansidão, para então podermos andarmos juntos, né? Manter a unidade exige de nós humildade. Imagine Jesus, perfeito, o Verbo vivo, veio habitar aqui, conosco, esse mundo caído. Ele falava para os discípulos não entendiam nada. Os discípulos faziam as coisas totalmente contrárias. Ao ponto de, uma certa vez, está lá João e Tiago, dizendo para o Senhor, Senhor, aquele povo lá, eles estão rejeitando o Senhor, vamos orar para que desça fogo do céu e mate-os aqui agora. Aí Jesus fica indignado. O que vocês estão pedindo? Né? Eles ali, Jesus ensinando um monte de coisa para eles disputando entre si quem seria o maior no reino dos céus, se vangloriando. Mas Jesus teve humildade, Jesus teve paciência, Jesus teve mansidão para lidar conosco, para falar a nossa língua. Imagine, Jesus, Ele é toda a sabedoria, está nele, lidando com homens limitados, com o QI baixíssimo. Né? E às vezes Deus nos dotou, nos deu graça de ter uma inteligência, um QI maior do que os outros, né? Do que as pessoas mais simples. Nós também devemos ser humildes para andarmos juntos, para, né, estarmos em união com essas pessoas, e assim uns para com os outros. Humildade também não quer dizer que a pessoa, tem pessoa que acha que quem tem que ser humilde é só o rico, né? Não, tem pobre também que não tem humildade não. Ele compra uma bicicleta ali, ele sai se vangloriando, quer pisar em cima dos outros. Aí ele vai para o trabalho, ele acha que ele faz o melhor, e o patrão é ladrão, rouba ele, e não tem humildade nenhuma. E se for preciso, ele mente para ser beneficiado no trabalho. Então a humildade não tem a ver com a sua prosperidade, né? Mas todos nós precisamos ser humildes, desde o rico, o pobre, todos. Todos nós precisamos ter paciência, né, para suportar uns aos outros, né? Paciência, né? Às vezes você vai precisar ter paciência com o pastor, com o líder. E nós temos que ter paciência com os membros. Se não houver isso, nós não andaremos juntos. Nós não estaremos fazendo a vontade de Deus, que é andar unidos. E isso vai exigir de nós esforço. Porque o mais fácil é a gente ir embora. Eu tive um atrito com o irmão lá, não gostei, vou embora daquela igreja. Você vai, toda vez você vai sair da igreja. Toda igreja que você for, você vai arrumar um atrito. E se o mais fácil seria ir embora. Eu não vou mais no PG não. Lá falaram algo lá, atravessado lá. Não dá mais não. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos nos esforçar. Nos esforçar. Isso se aplica a qualquer relacionamento, não só na igreja. Se você for querer casar com alguém, se qualquer probleminha que der durante, né, a corte, você vai querer ir embora. Esse é o mais fácil. Vou largar a mão. Pensamento diferente do meu. Não deu certo, deu um atritinho. Seja entre pais e filhos. Vou largar a mão dos meus filhos. Eles são difíceis. Né? Os filhos, vão embora de casa. O mais fácil é sempre abandonar. Mas aqui Paulo está dizendo, não, nós devemos nos esforçar. O mundo vive dessa maneira, nós não. Nós fomos capacitados pelo Espírito Santo a andar em unidade. Por isso, nós podemos. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita
Ah, você está tendo dificuldade com os irmãos? Ore a Deus. Peça para o Espírito Santo capacitá-lo para andarmos juntos. A igreja, na Bíblia, nós vemos às vezes comparado com a Arca de Noé. Na Arca de Noé, lá tem bicho, o cheiro não é muito agradável, né? Imagina na Arca de Noé, quantos dias ficaram lá os animais, defecavam lá, faziam suas necessidades lá. O fedor era horrível, tinha muito barulho, animais de várias espécies. Mas é ali onde Deus trouxe salvação, na arca. E a igreja é comparada à Arca de Noé. Às vezes você vai ver pessoas que são difíceis de lidar, dá trabalho. Mas é ali que Deus traz salvação. E Paulo então ele vai dizer que eles deviam ter o mesmo modo de pensar. Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Quando ele diz isso, ele não está querendo dizer que é pensar exatamente a mesma coisa. A gente tem que pensar tudinho igual. Não, mas é querer, desejar e se esforçar para vencer as diferenças e caminhar com o mesmo objetivo, mesmos valores. Nós temos que nos esforçar para andarmos no mesmo pensamento. Amós 3:3 vai dizer, por acaso andarão duas pessoas juntas, se não estiverem de acordo? A gente sempre dá o exemplo, né? O pastor Rodrigo, lá em Guaratinguetá, quando ele ia para a igreja, todo dia ele via, né, um casal de bêbados. Os dois senhorzinhos. E fazia anos já. E eles nunca se separavam. Por quê? Porque eles tinham os mesmos valores. É a cachaça. Né? Tinham os mesmos valores. E então andavam juntos. Se eles continuarem nesses mesmos valores, né, eles também vão junto para o inferno. Né? Que a Bíblia diz que o beberrão não entrará no reino de Deus. Mas tinham os mesmos valores. Então, para andarmos juntos, temos que ter os mesmos valores. Senão, nós não conseguiremos andar juntos. Por isso, é de extrema importância o curso de membros. Ali, já eliminamos vários problemas futuros. Por isso que toda a igreja deveria ter um curso de membros. Porque o que a gente vê hoje é uma bagunça nas igrejas. Você vai ver cada um pensa de um jeito. Um crê de um jeito, outro crê de outro. Aí vai lá, dá oportunidade para todo mundo. Aí dá oportunidade até para o camarada que nunca veio na igreja. Ele entra de terno lá, deve ser pastor. Aí o irmão lá na porta lá dá a oportunidade. O camarada lá fala totalmente diferente do que a igreja já aprendeu com o pastor. Aí cada um fala uma coisa, outro fala outra. Traz uma confusão dentro da igreja. Por isso que é de extrema importância o curso de membros. Ali nós já mostramos o que nós cremos, quais os valores que nós levamos, informamos a nossa crença e já somos honestos para dizer que para você fazer parte da nossa comunidade, você precisa estar de acordo. Ali nós já declaramos, para você andarmos junto, para ser membro, tem que crer nos mesmos valores. Porque senão não dá. Senão não dá, um reino dividido não subsiste. Paulo também vai dizer que eles deveriam ter o mesmo amor uns para com os outros. Isso é o principal no cristianismo, é o amor. Jesus resumiu a lei, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se não tiver amor, não andaremos juntos, não teremos unidade. E o amor é a atitude. Né? Amor não é como esse amor de Hollywood, né? Que não tem sacrifício, né? É uma paixão e tudo é flores. Não, amor é uma atitude, eu decido amar. 1 João 4,20, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então você dizer que ama a Deus, mas não ama os irmãos da igreja, não quer estar em comunidade, em unidade, você não ama a Deus coisa nenhuma. As duas coisas estão interligadas, o amor a Deus e o amor ao próximo. Para você amar ao próximo, você precisa amar a Deus também. Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Como que você vai amar o próximo verdadeiramente? O mundo prega um amor aí, mas é um amor mentiroso, um amor falso, um amor interesseiro, que faz com uma mão esperando o outro. Mas o amor bíblico não. O amor bíblico é diferente. Não procura o próprio interesse, é longânimo,
né, procura o interesse do outro. Então, sem amor, nós não iremos amar o próximo nem a Deus. Unidade é fruto também do amor mútuo, e isso é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, amor e verdade andam juntos. Romanos 12:18: se possível, do que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então é uma ordem, é um mandamento. Nós devemos procurar a paz em amor, mas não negando a verdade. Não podemos querer paz a todo custo e pensar do mesmo jeito que o herege. Nós devemos procurar, né, viver em amor, viver em unidade, mas nunca negando a verdade. De modo algum podemos aderir ao ecumenismo em nome do amor, como inúmeras pessoas, inúmeros líderes religiosos, inúmeras igrejas têm feito nos dias atuais. Eles fazem lá um evento evangelístico. Aí chamam um padre, chamam um bandista, chamam um testemunho de Jeová, um adventista, chama todo mundo. Estão lá dizendo que tudo é em nome do amor. É o ecumenismo. A Bíblia condena isso. Efésios 4 vai dizer: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Só há uma fé verdadeira no Jesus descrito nas Escrituras. Não existe outro Jesus. O Jesus do bandista é falso. O Jesus do testemunho de Jeová é falso. O Jesus das seitas, das falsas religiões é falso. O Jesus que não fala de justiça, que não fala de inferno, é falso. O Jesus da Bíblia, ele fala de amor e fala também de justiça, de condenação eterna. E hoje, vemos até no meio reformado, infelizmente, pastores aderindo também ao ecumenismo. Passam pano, né, para os hereges. Chamam de irmãos aqueles que defendem doutrinas que afrontam a soberania de Deus e a obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que a salvação é pela fé somente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que o homem não se glorie. A salvação é somente por Jesus. Não tem a minha parte. Jesus fez a dele, eu faço a minha. Não, Jesus já fez tudo, ele morreu para nos salvar. Jesus não morreu para nos deixar salvável. Agora eu tenho condição de ser salvo. Não, Jesus ele veio para salvar. Ele disse que os que são dele jamais sairá das mãos dele. Aquele que o Pai deu a ele jamais sairá de suas mãos. Antes, os ditos reformados tratavam o arminianismo, que é uma heresia, como de fato, né, combatiam essa heresia. Hoje, muitos que se dizem reformados dizem que é apenas um errinho teológico. Mas essa doutrina do arminianismo, ela afronta diretamente a obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque agora não é Jesus que salva você, agora é você que se salva, a salvação está na sua mão. Não é mais Jesus. Por isso que nós dizemos: aquele que entendeu a justificação pela fé, o verdadeiro evangelho, ele entende que ele não perde a salvação. Eu perco a minha salvação? Depende. Quem te salvou? Foi você? Foi o seu livre-arbítrio? Você escolheu Deus? Você é bom? Então você não tem a salvação. Agora, se foi Jesus Cristo que te salvou, aí jamais você vai perder a sua salvação, como diz lá em Romanos. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Cristo Jesus. Então, amor e unidade, sem verdade, não existem. Eu procuro a unidade, eu procuro a paz, eu procuro o amor, mas, primeiro, a verdade. Como disse Martinho Lutero: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então, nós precisamos buscar, sim, a unidade, buscar a paz, o amor, mas nunca negligenciar a verdade. Quanto mais conhecermos as verdades bíblicas e juntos aplicarmos ela em nossas vidas, melhor será a nossa unidade na igreja. Sem verdade, sem a palavra de Deus, sem seguirmos os padrões da Bíblia, jamais andaremos juntos.
Jamais andaremos em unidade. Por isso é importante estarmos em uma igreja onde prioriza a palavra de Deus. Não devemos estar em uma igreja onde a prioridade é a oportunidade para os membros, onde a prioridade é louvor, onde a prioridade é campanha, onde a prioridade é cura, libertação. A prioridade da igreja é a palavra de Deus. A igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. Hoje é chamada de um monte de coisa, menos disso. Onde não há verdade bíblica, não há amor verdadeiro. E não há verdadeira unidade que glorifica a Deus. Somente aonde é pregado a palavra genuína, verdadeira, ali sim haverá unidade. Ali sim haverá transformação no coração das pessoas. Ali sim haverá o Espírito Santo vindo morar no coração dessas pessoas. E essa é uma obra sobrenatural. E assim poderemos andar juntos. Talvez inúmeras igrejas tenham divisões, conflitos, é porque lá não tem salvação. É porque lá essas pessoas não nasceram de novo. É uma comunidade de bode. Não é uma comunidade de salvos. Então por isso que está lá bode batendo a cabeça um com o outro. E se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não colocarmos a nossa confiança em Jesus Cristo, não clamarmos por misericórdia e a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós jamais andaremos em unidade. Jamais. E esse era o desejo de Paulo, que eles andassem em unidade. Paulo queria que eles completassem a sua alegria, vencendo as diferenças entre eles, podendo assim caminhar em um mesmo pensamento. Paulo vai dizer que a desunião que estava havendo ali era fruto de 2 pecados. Orgulho e egoísmo. Não está no verso 3 e 4. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Então Paulo, ele pede para não fazerem nada por rivalidade, orgulho, arrogância, vanglória, partidarismo. Fazer as coisas para se sentir melhor, para se aparecer, para dizer que é melhor que o outro. Nós não podemos servir a Deus dessa maneira. Não podemos. Por exemplo, quem é do louvor? Você não pode querer servir aqui a Deus e a igreja querendo se aparecer, querendo ser estrela, querendo ser melhor que o outro, fazendo para se aparecer. Jamais. Aqui na igreja a única estrela que brilha é Jesus Cristo. Charles Spurgeon, certa vez, começou a ter a visita de uma jovem em sua igreja. E ela queria cantar para Jesus. E ela escreveu um bilhete para o diácono, dizendo: quero cantar para Jesus, me dê a oportunidade. Aí o diácono entregava para o pastor. Charles Spurgeon olhava e não dava oportunidade. Isso aconteceu umas 5 vezes, aproximadamente. Aí um dia a jovem não aguentou, esperou o culto acabar e foi atrás do pastor. Pastor, o diácono entregou os meus bilhetes, dizendo que eu queria cantar para Jesus. Aí Charles Spurgeon disse: sim, entregou. Mas por que você não me deixa cantar para Jesus? Aí o pastor virou para ela: você quer cantar para Jesus? Quero. Então não vamos perder a oportunidade. E todo mundo já tinha ido embora da igreja. Vamos cantar agora para Jesus. Ela fala: não, pastor, mas agora todo mundo foi embora. Agora não tem graça. Agora não tem jeito. Ou seja, ela não estava querendo cantar para Jesus. Ela estava querendo se aparecer, ela estava querendo mostrar a sua voz, o seu talento. E na igreja não há espaço para isso. O único que deve brilhar aqui é Jesus Cristo, não é o pastor, não é os líderes, não é qualquer um que faça a obra de Deus, que ajude, seja no louvor, seja em qualquer área. O único que deve brilhar é Jesus Cristo. Em certa ocasião, os irmãos contaram que até no PG estava tendo disputa certa ocasião. Os irmãos estavam querendo... Aí um trazia um lanche, um trazia um bolo de chocolate, o outro trazia um bolo de chocolate recheado, o outro trazia um bolo de chocolate mais salgadinho. Aí começou uma disputa de quem trazia um lanche melhor. Aí os irmãos: não, irmão, tem que parar com isso. Os outros irmãos estavam sendo beneficiados com essa briga, mas está errado. Não pode ser por disputa, rivalidade. Não pode haver isso. Tem gente que briga, isso aí vem desde que até criança briga entre si, disputa. Você vê lá o seriado do Chaves, lá, é um exemplo disso. Parece lá o
o Chaves brincando lá com carrinho de papelão lá, aí vem o Kiko, né? Quer mostrar o carrinho dele, começa a fazer lá, provocar ele, até que ele perde a linha, né? Até entre crianças acontecem essas rivalidades. Tem gente que briga até, faz rivalidade até quando está doente, né? O cara fala, nossa, eu tive uma pedra no rim que tinha 5 milímetros. A outra fala, a minha tinha 7. As pessoas fazem até isso, né? Querendo disputar umas com as outras. Mas isso não pode acontecer dentro da igreja. Isso traz divisão. E Paulo então traz esse alerta. Porque nós não estamos aqui para buscar a glória para nós, mas para Deus. 1 Coríntios 3:4 vai dizer, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Ou seja, lá na igreja de Coríntios também estava vendo esse problema, partidarismo. Um dizia que era de Paulo, o outro dizia que era de Apolo, o outro de Pedro, o outro que se dizia mais espiritual, não, eu sou de Jesus, né? E aí Paulo vai dizer, não pode haver isso. Não pode haver isso dentro da igreja. Tudo que fazemos deve visar a glória de Deus, né? Já estou encerrando. E como fazemos isso também? Considerando os outros superiores a si mesmo. Esse é um antídoto. Como que nós vencemos essa nossa arrogância, esse desejo de se querer ser melhor que os outros, de fazer as coisas por rivalidade? É considerando o outro superior a você. Esse é um antídoto para vencermos o orgulho e a arrogância. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Você considerar a pessoa que às vezes faz as mesmas coisas que você, né, melhor do que você. Mas nós devemos exercitar. Né? Igual, como os irmãos sabem, né, eu estou como obreiro. Estou aí separado aí para ser pastor. Creio que tem outros irmãos também que estão também, né, nesse caminho. Né? Temos lá o Davi, lá de Moreira César, tem outros irmãos também. E o meu desejo é que eles, né, possam ser melhores do que eu. E nós assim devemos pensar entre nós, né? Que o irmão seja melhor que eu, que Deus agracie ele, que Deus abençoe ele, que Deus capacite ele, que Deus dê sabedoria, conhecimento, para que ele seja uma bênção na mão de Deus. Esse deve ser o nosso desejo, né? Que os outros pastores a cada dia possam crescer no conhecimento, na sabedoria, e assim tudo é em prol do reino de Deus. O nome de Deus vai ser glorificado. Devemos sempre dizer como, né, o João disse, né, que diminua eu, e o nome do Senhor seja engrandecido. Paulo é um exemplo disso. Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Alguém que estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era muito venerado, né, muito desejado naquela época entre os judeus. Paulo, então, ele tinha um conhecimento a mais do que os outros apóstolos, mas Paulo nunca se vangloriou disso. Pelo contrário, lá em 1 Coríntios 15:9, ele vai dizer, eu sou o menor dos apóstolos. Eu nasci fora de tempo. Os outros andaram 3 anos com Jesus. Eu sou menor, vim fora de tempo. Ele também diz lá em Efésios, no capítulo 3, a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo também se via como menor. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele vai dizer, eu sou o principal dos pecadores. Jesus falou comigo, Jesus apareceu para mim no caminho de Damasco, eu fui levado ao 3º céu, mas eu sou o principal dos pecadores, eu assumo minha responsabilidade. Eu persegui a igreja, eu fui cruel, eu não me considero melhor do que ninguém. Então Paulo se considerava menor do que todos. E talvez seja por isso que Deus usou de maneira gigantesca a vida do apóstolo Paulo. Porque ele sempre se via como menor, não se vangloriando. Porque Tiago vai dizer lá no capítulo 4, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, que nós possamos aprender com Paulo a ser humildes, a não nos vangloriarmos.
Não nos acharmos que somos bons, mas sempre nos acharmos inferiores a outras pessoas, né? Que nós possamos viver dessa maneira. Não devemos também ser egoístas. Mas nos preocupar com o interesse dos outros, né? Não existe unidade sem renúncia. Cristianismo é renúncia o tempo todo. É ser servo de todos os irmãos. É ser o último e priorizar o outro. Jesus disse: você quer me seguir? Negue a si mesmo. Então, para andarmos juntos, para andarmos em união, em unidade, várias vezes teremos que renunciar. Renunciar à nossa vontade. Às vezes o irmão fala algo atravessado para você, faz uma brincadeira que você não gostou. Às vezes você tem que renunciar. Não, deixa isso ir para lá. Vou relevar. Né? Lógico que tudo tem um limite, né? Mas nós devemos nos esforçar para isso. Renunciar à nossa vontade, o nosso querer, às vezes os nossos direitos, para um bem comum, um bem maior, né? A igreja de Deus. Crescer, a igreja de Deus, ser unida, crescer não só em números, mas crescer espiritualmente. Pais são assim, né? Pais priorizam a necessidade dos filhos. Pais, né, que são pais de verdade, eles sempre colocam as necessidades dos filhos na frente das suas. Nós também devemos ser dessa maneira. Como eu posso dormir em paz? Se um irmão, às vezes, está desempregado, com necessidades, o casamento não está bom, ele está triste, desanimado, né? Nós devemos, às vezes, não colocar as nossas prioridades em primeiro lugar, às vezes precisamos colocar dos outros também. Devemos cuidar das nossas, mas também nos preocupar com a dos outros, para então andarmos em unidade. Será que temos vivido dessa maneira? Temos nos preocupado com o bem-estar dos irmãos na igreja, com o casamento dos irmãos, né, com o trabalho dos irmãos? Se nós observássemos essas coisas, com certeza viveríamos melhores. Na igreja, né, na vida cristã, não é como um cabo de guerra, onde as pessoas estão disputando entre si e querendo puxar um para baixo, né, derrubar o outro. Não. Nós somos como um time de futebol, onde todos vencem ou todos perdem, né? Vida cristã, então, é renúncia. Para andarmos em unidade, precisamos renunciar. Jesus renunciou à sua glória. Jesus renunciou à sua majestade, foi humilhado. E ele nos deu o exemplo, e é o que nós iremos ver na próxima pregação. Ele nos deu o exemplo, e nós devemos seguir. E para encerrar, eu só vou ler os versículos que nós iremos estudar no próximo domingo. Tende em vós, se Deus permitir, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos pedir o auxílio e a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, para podermos andarmos em unidade, para podermos obedecer a palavra de Deus, para podermos assim honrar o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, seguirmos o seu exemplo, que, sendo Deus, né, se esvaziou da sua glória, para que juntos pudéssemos andar com Ele, sermos um só, com o Pai, com o Filho, né, estarmos juntos, num só Espírito. Então, por isso, oremos ao Senhor.